Olá, Carla Camargo de volta. Estou aqui para fazer a segunda parte da minha apresentação para vocês sobre sucesso, onde eu queria falar um pouquinho sobre quais são os influenciadores de sucesso. É um conceito um pouco adaptado do que eu aprendi no meu conceito de coaching, mas que eu acho que é bem bacana para provocar essa reflexão para a gente, né? Como que esses fatores influenciam o nosso atingimento do sucesso ou não. Então, o conceito é baseado assim, que a sua fórmula de sucesso, ela é diretamente ligada ao seu nível de energia, ou digamos, ao seu nível de motivação e engajamento mesmo, que você aparece para fazer as suas atividades, para performar as coisas que você tem para fazer. Então, toda vez que você está sendo distraído, que o seu nível de energia ou de motivação não está no ideal, né, ou no máximo que ele poderia estar, então essa energia está sendo drenada de você, né, e o seu potencial de performance, por consequência, é diminuído. E conforme a gente fica distraído com todas essas coisas, muitas vezes isso também acaba trazendo a infelicidade. Então, quanto mais clareza você tiver em cada um desses influenciadores, quando você conseguir realmente entender qual o significado que cada um deles tem na sua vida, fica mais fácil para você explorar e remover essas barreiras ou essas distrações que acabam te distraindo. Então, um momentinho, vou aqui dividir com vocês a minha tela. Muito bem, então vamos falar um pouquinho dessa fórmula de sucesso ou influenciadores da fórmula de sucesso, né? Então, o primeiro influenciador, são 6. O influenciador espiritual, mental, emocional, físico, social e ambiental. Vamos começar com o influenciador espiritual. Gente, não tem nada a ver com religião aqui. Não vai achar que é espiritual, é a sua religião. Na verdade, aqui a gente tem uma definição mais filosófica, digamos. O seu espiritual ele está relacionado com o seu propósito, com as suas crenças, com os seus valores, né? Está relacionado com aquilo que você quer fazer, como você quer fazer e por que você quer fazer isso. Então, você vai se sentir estressado e com falta de energia, ou essa falta de clareza, quando você não tem clareza sobre o que realmente te motiva, você se sente, às vezes, esse vazio, né? Ou você sente que a sua energia é drenada. Outro fator também, por exemplo, quando você sente que você está num ambiente de trabalho onde está tendo conflito entre os seus valores, né? Então, vamos supor assim, vamos supor que você tem um valor muito forte de respeito e é um ambiente realmente desrespeitoso, onde você não se sente respeitado. Isso vai te afetar fortemente e vai te tirar o foco do seu trabalho. Então, qual que é as dicas que eu dou aqui para você? Gente, tenha bastante clareza no porquê você faz o que você faz, né? É o seu propósito. Também tenha clareza sobre os seus valores, mas aqueles valores fundamentais, aquele que realmente faz uma diferença para você. Priorize os valores, né? Qual deles vem antes, vem depois. Também perceba quais são as regras que você mesmo constrói para você. Isso tem muito a ver com as nossas crenças limitantes. Eu fiz uma outra palestra sobre isso, que vocês podem achar mais detalhes, mas todas essas crenças limitantes que vêm do nosso condicionamento, as nossos assumptions, os monstrinhos, como eu chamei na época, tudo isso acaba às vezes formando barreiras para a gente atingir o que a gente quer atingir na vida. Né? E qual o significado que você atribui para a sua situação atual? Eu não sei se vocês conhecem o Viktor Frankl, que é um
psicoterapeuta alemão que sobreviveu ao Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E ele fala no livro dele, Man's Search for Meaning, Homens à Procura de Significado, que as pessoas que realmente sobreviveram à guerra eram aquelas que te procuravam um significado da vida para elas. E às vezes esse significado são coisas pequenas, às vezes era um pôr do sol que elas apreciavam, ou uma piadinha entre eles, né? O resgate desse senso de humor. Então são aqueles que tiravam um pouco do foco do problema que eles estavam vivendo, mas tinham um senso de esperança, né? Eles colocavam uma outra perspectiva, um significado para a vida deles. Então aqui eu conto uma historinha que eu acho que pode ser motivadora para vocês entenderem. Por exemplo, tinham 3 pessoas construindo, 3 pedreiros fazendo uma obra. Chegou uma pessoa e perguntou para o primeiro pedreiro: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou assentando tijolos. O segundo pedreiro falou: eu estou construindo uma parede. E o terceiro pedreiro falou: eu estou construindo um templo maravilhoso, onde várias pessoas vão poder ficar de bem com elas mesmas. Então, acho que com isso vocês conseguem entender qual o significado que cada um está dando para aquilo que está fazendo. A atividade era a mesma, mas a interpretação de como eles dão para isso, né, e que vocês podem dar para o que vocês estão fazendo, é que faz toda a diferença. Muito bem, vamos para o segundo fator. O segundo fator, influenciador, né, que a gente precisa ter mais clareza, é o influenciador mental. Então, o mental ele está mais relacionado com a clareza que você tem a respeito do que você está fazendo. É a sua habilidade de ficar focado e tendo performance sem ser distraído. E também perceber se aquela tarefa que você tem para fazer, ela é adequada para você. Ou seja, ela não é nem muito desafiadora e nem muito boring, né? Ou seja, aborrecente, chata, né? Aquela coisa tediosa, digamos assim. Então você vai se sentir estressado, ou você vai sentir essa falta de motivação, engagement, toda vez que você estiver se esforçando demais, né? Criando esse nível de estresse que você não está dando conta, seja porque você está multitasking em várias atividades ou porque a atividade que você está fazendo está indo muito além do que você consegue fazer no momento. Ou também o contrário, né? Se a atividade estiver muito aquém do que você poderia fazer, você também não vai ter esse nível de engajamento. Então aqui tenha clareza sobre aquilo que te distrai diariamente, né, pelo seu ponto de vista, quanto as suas atividades atuais estão adequadas para o que você tem que fazer. Quão rápido você é capaz de tomar decisões na sua vida, né? Ou seja, se você ficar ali ruminando muito, isso também te tira energia de fazer as atividades que para você tem. Outro fator muito importante é relacionado à intuição e criatividade. Né? O pensamento criativo é um ingrediente chave para o sucesso. Tem um livro que chama The Magic of Thinking Big, o autor é David Schwartz, onde ele sugere que a gente tem que estar sempre realmente buscando ter esse pensamento criativo, buscando novas ideias, pegando qualquer oportunidade que a gente tem na vida como uma possibilidade de enxergar novas coisas, né? E pensando sempre alguns minutinhos por dia que você cria essa mentalidade dentro de você, como que eu posso fazer uma tarefa melhor hoje? Ou seja, não cair na mesmice, não cair sempre na sua rotina de fazer tudo do mesmo jeito sempre. Então, realmente buscar essa flexibilidade de criar coisas diferentes, estar aberto para isso, né?
Então, quão aberto você está, porque às vezes é inconsciente, mas às vezes a gente não está aberto mesmo para isso. Muito bem, o terceiro influenciador é o influenciador emocional. Esse influenciador ele está relacionado ao quão bem as suas necessidades e desejos estão sendo atendidos, né? Naquilo que você está fazendo. Então, também muito relacionado com o seu nível de motivação, né? Entusiasmo e sobre o seu controle emocional, né? Como você reage às situações. Então, você vai se sentir estressado, também desmotivado, você vai drenar sua energia toda vez que você sentir que as suas necessidades ou expectativas não estão sendo atendidas, ou quando você encontra uma situação que você não entende muito bem, ou você não sabe como navegar naquela situação, ou se você não sabe como lidar com as emoções. Então, tem um link muito forte com inteligência emocional aqui, é que a gente poderia falar realmente, merecia um tópico só para isso, o que não é o objetivo, que hoje eu só estou pensando alguns desses elementos para que vocês já possam ir digerindo. Então, o convite aqui agora é só que vocês tragam um pouquinho mais de consciência em relação à inteligência emocional de vocês. Então, é interessante vocês entenderem qual que é a sua emoção que mais prevalece no seu dia a dia, né? Assim, se você for pegar, se você for fazer um journaling, for fazer um diário e escrever todo dia, qual foi a sua emoção predominante? É uma emoção de apatia? Ela é de raiva? Ela é de tolerância? É compaixão? É calma? É alegria? É paixão? É importante você notar qual dessas que é prevalecente. Aí, reflita, por que que isso está aparecendo tanto? Pode ser, né, sem julgar se é bom ou ruim, mas é interessante. Por exemplo, se for apatia, todo dia você estiver apático, realmente deve ser que seu trabalho talvez esteja um pouco aborrecente, não sei, né? Mas tenta refletir sobre isso. Qual dessas emoções que você gostaria realmente de sentir predominante? Puxa, realmente, de fato, eu tô todo dia me sentindo muito calmo. Que bom, é assim que eu gostaria de me sentir? Está ótimo, mas, não, eu gostaria de sentir um pouco mais de entusiasmo, mais de paixão. Então, né, o que que eu poderia fazer? Eu tô com raiva todo dia eu sinto muita raiva. Gente, então preste atenção, tenha mais clareza, o que está disparando essas emoções em vocês, né? Preste atenção, vocês estão mais reagindo às situações ou você consegue parar, refletir e daí agir, né? É uma reação consciente ou ela está indo já no automático? E o que que você pode fazer para transformar emoções negativas em positivas ou controlar o seu estresse? Aqui, gente, eu não quero soar que nem autoajuda, tem que pensar positivo, isso é aquilo que muita gente diz, mas o fato é sim verdade, existem vários estudos que comprovam que o nosso cérebro tem mania de fixar mais no negativo. Não é à toa que a mídia que a gente vê fala muito mais notícia ruim do que boa. Dá um outro exemplo, se alguém fizer um elogio para vocês, legal, vocês vão ficar felizes, papapá, mas vocês não vão ficar o dia inteiro, ganhei esse, né? É uma coisa que você sente o prazer. Agora, se alguém fizer uma crítica que realmente te magoar, quanto tempo você vai ficar ruminando sobre aquilo? Preste atenção, quanto mais que você guarda o pensamento negativo do que o positivo, porque isso é uma normal do cérebro. E tem estudos que falam que é 4 para 1. A gente tende a guardar 4 negativos para cada um positivo. Então, imagina um esforço que realmente a gente tem que fazer, isso é real, para transformar essas emoções negativas em positivas. No caso, para vocês, pode ser correr, vou fazer uma massagem, vou fazer exercício, vou assistir uma comédia. Pensem em coisas que realmente tirem vocês desse padrão e consigam levar vocês para um padrão mais positivo, porque isso é real.
O quinto influenciador é um influenciador físico. Acho que esse é mais, talvez, tangível de entender, mas nem sempre a gente percebe, né? Então, ele tem muito a ver realmente com a consciência que a gente tem do que o nosso corpo está falando para a gente. E quão proativo a gente é para realmente tomar conta da gente. É aquele self-care que a gente fala, né? Por exemplo, como são os seus hábitos de sono? Você está dormindo bem? Você tem acordado disposto para fazer a atividade que você tem que fazer? Quão bem você se alimenta? Né? Quanto de exercício você realmente está fazendo? Está passando do ponto? Está indo no ponto correto? Não está fazendo nada? Todas essas atividades, elas realmente vão acabar influenciando na sua performance. Óbvio, se você teve uma noite mal dormida, não dá para esperar que você tenha um dia super produtivo de trabalho. Mesma coisa, se você almoçou uma feijoada e tem que fazer uma apresentação, aquilo vai ficar pesado. Então, assim, qual é a sua consciência em relação a todos esses influenciadores físicos? Por último, o social, por último não, é o quinto, né? Esse está ligado em relação à quantidade certa e o tipo certo de interação que a gente tem com os outros, em relação à nossa socialização, ou no trabalho, ou em casa, o quanto a gente se sente suportado no ambiente que a gente está. Então, claro, você vai se sentir que a sua energia ela é realmente drenada quando essas condições sociais não estão de acordo com as suas necessidades. Ou também quando a energia negativa de outras pessoas acaba influenciando a sua própria energia. Então, às vezes você pode estar super entusiasmado em relação ao trabalho que você tem para fazer, que você faz, mas você tem um ambiente onde as pessoas são tóxicas ao redor, são pessoas difíceis. Então, não tem como. A reação das outras pessoas vai acabar influenciando a sua própria. Você tem que ter um domínio emocional imenso para conseguir se distanciar dessa condição. Aqui é importante notar, né, o quão você se respeita, né? Tem pessoas que são mais tímidas, outras são mais extrovertidas, então realmente é um respeito com você mesmo. Você não é obrigado a socializar o tempo todo, se você precisa de seus momentos de recolhimento, né? Se isso para você é importante. Então é importante ter essa consciência. Mas aqui talvez o conselho, né, ou a coisa que eu vou chamar mais atenção para vocês pensarem, é se realmente vocês estão conservando os seus amigos ou colega realmente, como que eu posso dizer, se eles são realmente os mais adequados. Sabe aquela frase que é bem famosa, que você é o que você come, né? Ou, quer dizer, se você tem uma dieta saudável, é claro que você vai ter um corpo saudável. A mesma ideia se aplica à nossa mentalidade. Ou seja, a gente é influenciado pelo tipo de pessoa que está ao nosso redor, né? Onde a gente mora, os nossos amigos, o que a gente lê, tudo isso afeta a nossa mente, é como se fosse o nosso alimento para a mente, digamos assim, né? Então, é interessante realmente prestar atenção. Se a gente, por exemplo, estiver associado com pessoas que ficam o tempo inteiro fazendo fofoca, é provável que a gente também vai fazer fofoca. Então, o meu convite aqui é para pensar o que vocês estão fazendo em relação às os seus relacionamentos tóxicos, né? E algumas maneiras para você lidar, você tem 5 possibilidades. Você pode permanecer como vítima desse relacionamento, você pode aceitar o relacionamento, ou seja, você cessa os julgamentos que você tem em relação a outra pessoa e de repente você enxerga com outros olhos, ou você muda o relacionamento, né? O que quer dizer esse mudar de relacionamento? Realmente, você consegue conversar com a pessoa e a pessoa consegue mudar a maneira como ela sei, e o relacionamento passa a ser de uma forma diferente. Ou você muda a sua perspectiva sobre o relacionamento. Talvez você está colocando uma perspectiva que ele nunca vai ter,
E aí você fala, bom, realmente, se eu pensar por ele tem todas essas qualidades, isso aqui é ruim, se eu mudar minha perspectiva, ok, dá para conviver, tem muito mais coisa boa do que ruim. Ou, gente, se nada disso funcionar, né, a gente tem que também saber o momento de deixar o relacionamento. Isso vale não só para pessoas, mas, né, casais, amigos, o que seja. Mas a gente tem que ter uma hora na vida da gente que a gente precisa parar e pensar sobre esses assuntos. Por fim, o último fator na nossa fórmula de sucesso total são os fatores ambientais. Talvez a gente às vezes não dá muita bola para isso, mas na verdade ele tem uma influência imensa em relação à nossa produtividade. Então a gente vai se sentir estressado ou não muito engajado todas as vezes que a gente encontrar um meio ambiente que a gente acredita que está prevenindo a gente de funcionar da maneira ótima ou a maneira que a gente estava acostumado. Só que aqui vale ressaltar que nem sempre as condições estão sob o nosso controle. Vídeo agora o coronavírus. Ninguém estava esperando que ia ter que ficar trabalhando em casa, em home office por tanto tempo ou preso. Então aqui a chave é entender quais são os fatores que eu posso controlar e quais são aqueles que eu não tenho controle sobre. Se eu não tenho controle, eu tenho que aprender a aceitar ou a conviver com eles, né? Então, por exemplo, isso pode ser temperatura. Vamos imaginar que você estava programando uma festinha para o seu filho num ambiente externo e chove no dia. Não vai adiantar nada você ficar ruminando, se lamentando, né? E não está sob o seu controle isso. Você não controla se vai chover ou não. Então, essas coisas que você não controla, né? Você pode aprender a tolerar ou aceitar. Mas e as coisas que você controla? Por exemplo, a luz do ambiente é adequada, o nível de ruído é adequado, presença de outras pessoas, o equipamento, as roupas, às vezes, né? Às vezes você está vestindo uma roupa muito quente num lugar, né? Ou se vamos supor que seu trabalho tem um ar-condicionado mega gelado e aquilo te incomoda, né? Então, realmente, o que você pode fazer para minimizar os efeitos do meio ambiente? Porque às vezes a gente tende a não dar valor, mas eles diminuem demais a nossa performance. Então, gente, foque naqueles fatores que estão sob a sua possibilidade de mudança, não perca muito tempo com aqueles que você não tem controle. E o convite aqui é realmente você reconhecer quando esses fatores não estão funcionando para você, né? Porque às vezes a gente passa batido. Agora, acho que com essa situação do coronavírus até de alguma forma ficou mais fácil, porque a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, trabalhar, às vezes tem criança, você percebe mais fácil. Mas às vezes no dia a dia, mesmo num escritório, quantos fatores te atrapalham? Eu vou dar um exemplo meu aqui, trabalhando aqui em casa, que eu já trabalho home office há bastante tempo. E a internet era um fator aqui que realmente me incomodava, porque ela era muito instável. Tinha dia que estava funcionando bem, e aí tinha dia que parava totalmente, eu tinha que fazer call, o negócio não ia. Só que assim, eu tinha preguiça de ligar para o provedor, porque era 1000 vezes na linha, me deixando lá na musiquinha, ou eles falavam que ia arrumar, nunca arrumava. Então eu fui deixando aquilo, até que chegou num nível que assim, qualquer coisinha eu já ficava irritadíssima. Até que eu falei, meu, não dá para trabalhar desse jeito, né? Vou contratar um técnico. Se eu não estou conseguindo resolver sozinha, vou chamar alguém que realmente arrume isso de vez. Ou seja, tem hora que a gente tem que saber tomar essas decisões, porque senão já viu. Bom, conclusões é que todos esses fatores, eles estão altamente interconectados, óbvio, não é que eles estão, cada um é totalmente isolado do outro. Por exemplo, se você não está dormindo bem, é um fator físico, você também pode estar prejudicando a sua capacidade de discernimento ou de tomar decisão, né? Que é o seu fator mental, porque você vai perder o foco aquele dia. Se você
por exemplo, não está trabalhando num ambiente saudável, se tem muitas pessoas só tóxicas no seu ambiente de trabalho, isso é um fator social, ele provavelmente vai estar afetando demais o seu fator espiritual, que tem a ver com o seu propósito, os seus valores, você talvez se sinta totalmente desconectado do seu trabalho, por mais que você goste dele. Então, assim, quanto mais clareza você tiver sobre cada um desses fatores, isso vai fazer te permitir com que você coloque a sua energia ao máximo para realmente você ter mais probabilidade de atingir qualquer que seja o que você queira na sua vida. Porque, como a gente viu, sucesso é algo muito pessoal. Cada um vai ter a sua definição, a sua fórmula daquilo que a pessoa quer obter na vida. Então, aqui um resumo para você descobrir a sua fórmula de sucesso, né, e trabalhar de uma forma mais direcionada e produtiva, é esse, espiritual. Lembre-se do porquê você quer fazer o que você quer fazer, né? Conecte-se com seus valores. O fator mental, como eu posso ficar focado e sem distração? Como eu posso ter mais clareza? O emocional, minha inteligência emocional, independentemente do que acontecer, como eu posso ficar calmo e responder às situações ao invés de agir automaticamente. Lembre-se que eu expliquei aqui, muito a ver com o que eu quero sentir durante o dia. Fator físico, esse é mais óbvio, né, gente? A gente realmente dá mais valor, né? A gente não sabe fazer, mas a gente sabe que ele está presente lá. O social realmente dá atenção a tudo isso. Como eu posso me divertir com as pessoas que são importantes, como ter pessoas e amigos de trabalho que me apoiem, que agreguem algo na minha vida, onde eu me sinta incluído, né? Como lidar com os relacionamentos tóxicos. E ambientais, como reconhecer quando fatores ambientais não estão funcionando para mim. E os ambientais têm muito a ver com a minha resiliência também, né? Para adaptar o meio ambiente. Era isso que eu tinha para dividir. Acho que é um convite, é um tema bastante denso, muito conceito. Eu pretendo fazer vídeos individuais de cada um desses influenciadores tópicos para que vocês possam ir mais a fundo. Aqui é uma provocação inicial. Em relação ao fator espiritual, que tem muito a ver com propósito e valores, eu criei um documento que vocês podem encontrar no meu site para fazer download, onde tem várias perguntas que te ajudam a encontrar mais, a você priorizar o seu propósito e valores na sua vida. Espero que tenham gostado. Se gostarem, compartilhem e dão uma curtida, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima.